boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Com muita alegria, muita gratidão ao nosso querido mestre e amigo Jesus, que começamos mais um quadro Lições de Camilo, em que nós refletimos aqui acerca dos capítulos da obra Educação e Vivências, que eu lembro que foi psicografada pelo médium Raul Teixeira. Tá? Hoje estamos aqui no capítulo 7, intitulado Droga e Tráfico. Né? Então, Camilo continua a reflexão acerca das drogas que também foram feitas no capítulo 6. Então, caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu peço que acesse também para que entenda na integralidade o pensamento do Espírito Camilo. E aqui nesse capítulo, novamente, ele vem nos trazer reflexões muito profundas, né? Muito adequadas, muito claras acerca do problema das drogas. E aqui entrando no tópico das drogas e do tráfico. O tráfico, que como sabemos é o comércio de drogas. Aqui o Camilo vai chamar a nossa atenção para o problema da responsabilidade daqueles espíritos que estão empenhados no tráfico de entorpecentes. E aqui duas ressalvas são muito importantes para a gente compreender adequadamente esse capítulo. A primeira é que drogas, aqui na acepção do Camilo e na acepção da doutrina espírita, alcança todas as substâncias que são entorpecentes e que causam a dependência. Então, quando estamos falando de tráfico de drogas aqui, abrange não apenas as drogas que são consideradas ilícitas pela nossa sociedade, mas também as drogas chamadas legais, né? O cigarro, o álcool. Tanto é assim que no capítulo 6, quando o Camilo tratou do uso de drogas, ele fez expressa menção ao alcoolismo, né? A todas essas substâncias entorpecentes que ao fim e ao cabo nos escravizam, né? Nos escravizam as sensações temporárias, materiais, tá? Então essa é a primeira ressalva. A segunda é que o tráfico é o que? É comercializar, é promover a entrega dessas drogas ao próximo. E daí parte a caracterização de Camilo da prática, no sentido de que o tráfico de drogas viola as leis de Deus, porque embora o traficante nem sempre utilize a droga, ou seja, nem sempre ele é viciado em drogas, isso é muito comum, né? A pessoa comercializa aquilo como se fosse um produto qualquer, mas não se atém às consequências que aquilo traz para o próximo. Então, quando a pessoa se envolve no tráfico de entorpecentes, na verdade, ela está mercadejando a morte, o sofrimento ali. Isso, do ponto de vista da lei de Deus, é algo muito grave, porque por razões de egoísmo, de poder, de dinheiro, a pessoa faz do seu modo de vida trazer o sofrimento ao próximo. E aí a gente tem que fugir daquele pensamento nosso dual, né, dicotômico, entre aqueles que usam e aqueles que não usam drogas. Porque mesmo aqueles que não usam, quando incentivam ou se beneficiam do uso daquela droga, daquele entorpecente, ela também está assumindo para si uma responsabilidade moral e espiritual, que nem sempre está muito clara nas nossas reflexões. Tanto que muitas vezes, em processos judiciais, perante as delegacias, muitas vezes os traficantes falam, não, eu não uso drogas, isso faz mal, como se isso os isentasse da responsabilidade de comercializar o entorpecente. Responsabilidade que provavelmente, a depender das circunstâncias, é ainda maior do que aquele que é o usuário, que acabou por inúmeras circunstâncias da sua vida e do seu espírito, caindo nessa armadilha dos entorpecentes e da viciação. E é muito interessante a gente pensar que o Camilo traz muito claro que essas consequências espirituais são muito bem dosadas. Porque nós muitas vezes somos incapazes de verificar os malefícios do tráfico de drogas em si, ou as repercussões negativas da conduta do espírito que se empenha no tráfico de drogas. Porque a nossa justiça e o nosso olhar para o mundo, ele muitas vezes é incapaz de captar as intenções do agente e as consequências morais daquela conduta. Então a gente acaba classificando o traficante como alguém que simplesmente comercializa algo ilícito, como alguém que comercializa um produto pirata ou algo assim, e nos esquecemos de que aquilo que está sendo comercializado
é algo que traz muito sofrimento às pessoas, é algo que aprisiona as pessoas. Quando eu digo que ele está mercadejando com a morte, porque ele está mercadejando com algo que vai escravizar aquelas pessoas, que está se beneficiando do vício, do sofrimento alheio, está impedindo aquelas pessoas de entrarem num processo de conscientização de si mesmo, de meditação profunda do próprio eu. Porque está influenciando, incentivando aquela pessoa a seguir o caminho mais fácil, o atalho. Ao invés de mergulhar nas profundezas do seu erro, das suas dificuldades, dos seus desafios, para enfrentá-los de forma sadia e de forma definitiva. Porque a utilização de entorpecentes nada mais é do que um paliativo de fuga. E quando a pessoa, portanto, se presta a entregar esse paliativo da fuga, da dependência daquela substância, ela está contraindo gravíssimos débitos na sua caminhada. Então isso é algo muito importante da gente ter em vista. E vocês podem dizer para mim, olha, mas eu não sou traficante de drogas, então qual que é a relevância desse capítulo para mim? Veja, esse capítulo, o primeiro ponto que a gente pode pensar para ampliar um pouco as nossas reflexões, né? Esse capítulo, ele nos ajuda a compreender adequadamente o problema do tráfico de drogas no país. Porque muitas vezes nós acabamos por criminalizar o usuário das drogas e esquecemos que aquela pessoa não caiu sozinha. E mais, esquecemos que muitas vezes nós, por questões de convencionalismo social, por questões do politicamente correto, acabamos por nos posicionarmos de forma branda em relação ao comércio de entorpecentes e não de forma firme, contrária a isso, e acabamos justamente por amenizar as consequências daqueles que se beneficiam dos entorpecentes, do tráfico dos entorpecentes. Isso nos impede de ter uma visão mais ampla do problema, que é um problema social, um problema generalizado. Tanto que no capítulo anterior, Camilo começa dizendo que o problema das drogas é um problema aterrorizante. E o é mesmo. E nós temos que enfrentar esse problema em todas as suas facetas. O segundo ponto é que nós temos que pensar que o tráfico de drogas, que é o incentivo ou nós nos transformarmos em veículos de práticas nocivas ao próximo, pode ser uma analogia para outras formas que nós estamos vivenciando hoje no nosso dia a dia e na nossa conduta, em que nós estamos facilitando a queda do próximo. Isso é muito interessante nós observarmos, de fazermos uma reflexão séria sobre o nosso trabalho, a forma como nós nos relacionamos com o próximo, para nós verificarmos se nós não estamos facultando ao nosso próximo a queda. Ou se eu, pelo contrário, estou tentando ajudar o meu próximo a não cair. Isso cabe uma meditação bem interessante da nossa parte, no âmbito profissional, pessoal, familiar, se as condutas que eu estou tendo estão ajudando o meu próximo a cair. Qual é a minha cota de responsabilidade pelo sofrimento alheio? Isso é uma reflexão profunda que nós temos que ter, que vale para todo o âmbito da nossa vida, e não apenas para aqueles que fazem o tráfico de drogas. Por fim, pessoal, para não alongar muito no comentário, evidentemente, como nós fazemos em todos os quadros, eu recomendo a leitura integral do capítulo que nós estamos tratando aqui. Eu gostaria de selecionar 3 pontos aqui, para nós refletirmos, já indo para o encerramento. O primeiro capítulo, porque nós identificamos aqui a chaga inicial do problema do tráfico e de quem se envolve no tráfico de drogas. Veja como a linguagem do Camilo é direta. Dentre os episódios mais execráveis em que se pode chafurdar o indivíduo, estão aqueles em que o egoísmo se projeta com tal fereza que se mostra passível de promover a destruição de pessoas e de instituições respeitáveis apenas para satisfazer os anseios macabros dos seus portadores. Então veja, o egoísmo é a chaga, é a origem, né? Então, por mais atenuantes que se tenha na conduta de cada um, e não cabe a nós julgarmos a conduta do próximo, senão a nossa própria, né?
Ali é um problema básico de egoísmo. De eu colocar o meu modo de vida confortável, os meus interesses acima daqueles com quem eu estou mercadejando, comercializando ou disponibilizando essa droga. Tá? O segundo ponto interessante é que o Camilo faz uma distinção que nós somos incapazes de fazer no nosso dia a dia normalmente. Porque ele diz o seguinte, ó, não costuma ser fácil nem simples a peleja dessa criatura que se envolve com o tráfico de drogas, né, desarticulada do equilíbrio do bem, ao defrontar a consciência própria antes e depois da desencarnação. Então, a pessoa que se envolve com o tráfico e se vê diante do mal que causou aos outros, né, muitas vezes inconscientemente. Continua Camilo, os crimes que cometeu em nome do dinheiro e do poder, ocultando-se por detrás de traficantes menores, mais propriamente os caixeiros tolos e desatentos dos quais lança a mão, deparar-se-á mais cedo ou mais tarde com a necessidade de se reajustar com as leis do bem sem peias. O que eu queria sublinhar nessa passagem? É o fato de que o próprio Camilo faz uma distinção dos traficantes importantes que comandam as operações, daqueles que são aqueles traficantes menores. E hoje nós sabemos que nós temos na nossa sociedade inúmeras pessoas que na fachada exercem negócios legítimos, muitas vezes até ocupam cargos públicos, mas que se beneficiam do tráfico de drogas. Isso é muito interessante de nós refletirmos, porque no nosso noticiário do dia a dia, muitas vezes aquelas pessoas que estão sendo amontoadas nos presídios do nosso sistema penitenciário são esses caixeiros tolos e desatentos. E Camilo impõe a maior responsabilidade àqueles que comandam e chefiam toda a operação. Né? Eu não estou me referindo, reforço, apenas ao Marcola, a qualquer chefe do PCC, de qualquer facção criminosa, mas estou me referindo também àqueles que, embora desempenhem aos olhos da sociedade atividades legítimas, também se beneficiam dos lucros do tráfico de drogas. Isso é muito importante, porque o Camilo está chamando a atenção aqui a uma coisa que é patente na justiça divina, que é a perfeita conceituação das responsabilidades de cada um e das consequências proporcionais ao que lhe é, do que lhe foi concedido e do que lhe foi concedido também de espaço de ação. Então, cada um recebe conforme praticou. E isso de acordo com suas intenções, muitas vezes de acordo com cargas de história, de oportunidades que a gente sequer sabe, mas que aos olhos de Deus transparece de forma muito clara. Tá? O terceiro ponto que eu queria destacar é novamente o Camilo chamando a atenção para a importância da educação moral para a solução desse problema. Tal como fez o capítulo anterior, Camilo conclui dizendo: somente quando eloquentes procedimentos educacionais puderem ser desenvolvidos pelos indivíduos, somente quando os lares não relegarem às escolas do mundo um ensinamento de ordem moral, demonstrando que será impossível amar a Deus longe do respeito e do amor ao próximo, os quadros do tráfico e do consumo de substâncias psicotrópicas então se esboarão. Apenas essa educação, apta a modificar caracteres, promovendo a sanidade ética dos seres, poderá endereçar à criatura as meditações profundas ao respeito a si mesmo e ao semelhante como consequência. Então está aqui Camilo em pleno acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, trazendo que aquela educação que transforma caracteres é a chave para a solução dos problemas. E aí porque os ensinamentos do Cristo, por nos proporem a transformação moral, devem estar na base das nossas reflexões sobre o tema. É só nós pensarmos que as drogas, as substâncias entorpecentes nos escravizam, nos aprisionam, a passo que Jesus liberta. Não pode caber ao espírita qualquer dúvida em relação ao caminho que ele tem que optar. Jesus liberta sempre. Os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos da liberdade pelo amor ao próximo. Esse é o caminho, essa é a lição de Camilo. Tá bom, meus amigos? Então fica aqui umas breves, singelas reflexões sobre esse capítulo tão eloquente do Espírito do Caminho, sobre um tema que é tão profundo, tão marcante no nosso cotidiano. Agradeço a paciência por terem me acompanhado aqui até o final do vídeo e desejo a todos uma excelente semana. Forte abraço!